a maior arma, a mais potente, invencível contra o terrorismo, contra as obras de Satanás, porque terrorismo é comprovadamente invenção de Satanás, é obra do diabo, né? A maior arma insuperável, insubstituível, invencível. Você quer aprender agora qual é a maior arma contra tudo aquilo que é invenção de Satanás contra nós? Quer aprender? Então abra comigo as Escrituras em 1 Yohanan, ou Yohanan, conhecido como a primeira epístola de João. Abra lá. Capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Porque todos os que são nascidos do Eterno, primeiro passo, portanto, você precisa nascer de novo, mediante a aceitação de Yahushua, nosso Salvador amado. Lá em Evangelho, lá de capítulo 3, Evangelho de Yohanan, João, fala sobre o novo nascimento, né? A experiência vivida por Nicodemos. Necessário nascer de novo. Todos os que são nascidos do Eterno vencem o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos ter êxito sobre o mundo. Em outra versão aqui, eu estou me recursando aqui mais próxima do hebraico. Vamos a uma outra versão aqui, primeiro Yohanan 5:4. 5:4. Vamos ver o que fala nessa versão aqui. Eu pego qualquer Bíblia, qualquer escritura, e no ato da leitura a gente faz a transliteração correta dos nomes, não é isso? Isso é uma dádiva do Espírito da verdade. É óbvio que eu não tenho nada de mim mesmo. Pois tudo que é nascido de Yahuwah vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você já nasceu de novo? Se você nasceu de novo, se você crer naquele que era e que é de vir o Todo-Poderoso, você tem a obrigação de ser invencível, de vencer terrorismo, de vencer as dificuldades do mundo, as crises, as situações, as ameaças de guerras, rumores de guerras, tudo. Você se lembra daquele texto escritural lá de Ben-Yahu, Matiti-Yahu, capítulo 8? Vamos ler aqui? Em meio à tempestade, Yahushua estava aqui? Dormindo. Dormindo no meio da tempestade. Que lugar legal, hein? Lugar muito bom para descansar. Vamos lá. Capítulo 8. Vamos ler aqui nesta versão. Capítulo 8. Capítulo 8. Ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram, a partir do verso 23. De repente, assim, de repente, aí você ouve uma notícia no Jornal Nacional, veio lá na outra emissora lá, viu uma notícia na televisão dizendo terroristas fizeram isso, aquilo outro, ataque, a iminência de guerra. Aí você ouve aquilo e se não tem
o devido preparo, se espanta, é natural. Mas aqui de repente levantou-se no mar uma grande tempestade. De repente as coisas acontecem. De repente as coisas acontecem quando às vezes não estão nem esperando, não é mesmo? Coisas que você nem imaginava. Levantou-se no mar uma grande tempestade de forma que as ondas inundavam o barco. E Yahushua, porém, dormia tranquilamente no meio da tempestade. O barco, né? E ele sossegadamente. As ondas cobriam o mar. Ele não estava nem aí, né? Seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Morreu, morreu, salva-nos, vamos morrer. Vamos morrer. Aqui, morreu é uma transliteração do hebraico para rei, né? Você pode usar mestre, Maroé, Maroé, salva-nos, vamos morrer. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Tremenda de uma tempestade. Diz que o barco era varrido pelas ondas, uma coisa assustadora. E mesmo assim, nosso Salvador amado exorta os discípulos: por que vocês temem, homens de pequena fé? Examinando o texto aqui, a gente pensa o seguinte, ó, não tinha direito nem de assustar um pouco diante de tanta ameaça. Por que eles não deveriam, não podiam duvidar? Porque quem estava no barco não era Pedro, João, Maria, Benedito, Astrogildo, Papa, Padre, Pastor, eu, você não. Quem estava no barco? O eu sou. E disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Sou a porta. A inferência clara ao próprio Criador que estava ali. E outro motivo porque não poderiam duvidar e assustar-se é porque faltou a eles conhecimento. E quem estava ali no barco? Será que o convívio, o seu convívio com o nosso Salvador amado, não é suficiente para enxergar de uma vez por todas que terrorismo, comunismo, islamismo, qualquer coisa no mundo, que tenta roubar a sua fé, venha de como vier, será que o convívio que você tem com o seu Salvador amado ainda não é suficiente para deixá-lo calmo, tranquilo? Sabendo que você é superior ao terrorismo, sabendo que você é superior aos ataques de Satanás? Eu me lembro aqui uma vez que estava ocorrendo muitos assaltos em determinado bairro. Hoje no Brasil é quase moda, né? E aqueles que ainda não têm uma certa estrutura, conhecimento da proteção do Altíssimo, sofrem muitas vezes esses ataques. Porque ele é suficiente para nos guardar. Eu lembro que esse rapaz, que esse irmão disse que está havendo muitos assaltos, eu vou orar. E esse tipo de demônio vai ser expulso daí, desse bairro. E realmente foi o que aconteceu. Terrorismo é um tipo de demônio. Você entendeu isso? Eu quero me dirigir agora, aproveitar essa oportunidade, gostaria que esta mensagem chegasse aos senhores governantes de todo o mundo para que refletissem sobre a proteção que nós temos prometido nas Escrituras, a garantia que nós temos na palavra. Agora é óbvio que se você for tentar enfrentar essa raça aí, maldita,
a própria força vai se dar mal. Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, não chegou lá dando uma de bom, não. Eu vou contra ti em nome, tá vendo? Yahweh dos exércitos. Então a falta do conhecimento daquele que você serve, daquele a quem você serve, traz uma série de distúrbios. Mas a promessa continua. Aquele que tem a fé verdadeira, ele tem a obrigação de vencer o mundo. Não interessa se o mundo está em crise, se o mundo está à beira da terceira guerra, não interessa se é uma ameaça de bomba, não interessa. Eu já disse aqui mais de uma vez, se, ele é condicional, o Altíssimo permitisse que jogasse uma bomba atômica no meu quintal, sabe o que iria acontecer? Daí nada, ia acontecer nada. Isso mesmo que eu estou falando. Agora, você talvez me diga, mas e se acontecer? Só vai acontecer, meu amigo, se ele quiser. Você conhece o relato bíblico daqueles jovens? Que o rei Nabucodonosor fez a imagem, queria que eles adorassem. O que eles responderam? Leia lá em Daniel depois. Qual foi a resposta? Ó rei, aquele a quem nós servimos, ele nos livrará. Se não, fica sabendo de uma vez por todas que nós não vamos adorar coisíssima alguma a sua imagem. E vocês sabem do resultado, o livramento que o Altíssimo deu àqueles jovens. Foi? Não perdeu o prazo de validade. Não perdeu o prazo de validade. Então, em meio à tempestade, se você tem esse conhecimento, você vai descansar. Descansar aqui tem um sentido amplo da palavra de esperar. Entendeu? Descansar não é uma de preguiçoso. Descansar, no sentido real da palavra, do texto, de acordo com a sua origem, é esperando, descansando. Descansa em Alrulo, em o quê? Espera nele. Não está escrito? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande calmaria. Agora veja a prova nesse texto aqui de que os discípulos tinham fé, mas não conheciam aquele a quem estavam servindo. Aqueles homens se admiraram, dizendo, que é este o homem? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Misericórdia. Está vendo? A falta de conhecimento talvez não seja a falta de fé. A fé precisa ser associada ao conhecimento. Vamos lá, Salmo 46. Não perdeu o prazo de validade não, viu? E o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Vê? Versículo 10, maravilhoso. Ó. Aquietai-vos, sabei que eu sou Yahuwah, Todo-Poderoso afirma. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Versículo 11. Yahuwah dos exércitos, Yahuwah Tezreal, está conosco, Uli Yaakov é o nosso refúgio. Selá, expressão enfática aqui, Selá, no hebraico. Todo aquele que é nascido de Al-Ruhim vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você está vencendo o mundo, você é filho do Altíssimo. Se está perdendo, ainda não é. Receba Salvador Yahushua em sua alma e torne-se também um homem invencível, um presidente invencível.
seja do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, os principais países do mundo, curve-se diante do Altíssimo, peça a Ele a proteção, a garantia, e terrorismo vai embora. Será envergonhado, porque o Altíssimo não veio para matar, roubar, destruir. Isso é função de Satanás. E alguém fez um comentário aqui dizendo que aquele texto das Escrituras, e o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ah, ali não está falando de Satanás, não. Ah, o amiguinho do diabo aí. Mas a resposta está aqui, ó. Capítulo 13 de Menehu Matitiyahu, capítulo 13, a parábola do semeador. Você já viu essa parábola do semeador? Aqui, capítulo 13, depois você medita, eu vou ver o que diz aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o quê? Maligno, Satanás, e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, aquele que não entende a palavra. Quem rouba? Aqui está bem claro. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, uma clara inferência de que ladrão espiritual é Satanás mesmo. Agora, o ladrão, literalmente, é esses que invadem as casas, mesmo assim, com a participação ativa de Satanás. Você entendeu? Uma participação ativa de Satanás. Quer vencer o terrorismo? Há um conselho amigo aí. Primeiro é o Hanan 5:4. Todo que é nascido de Al-Hulhim vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé.